Marcos 2, 1 a 12. Diz assim a palavra: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Santo, amado, Pai de toda a terra, Senhor que está nos altos céus e governa, inclusive sobre o nosso coração. Nós pedimos que nessa noite o Senhor disponha o coração de cada um de nós para receber a palavra da verdade. Sabemos, ó Deus, que o nosso coração é pecador. Sabemos que o nosso coração naturalmente não é afeito às coisas do Senhor. Por isso que o Teu Espírito, e nós cremos na ação iluminadora e santificadora do Teu Espírito, possa dilatar, ó Deus, o nosso coração nessa noite, para que ouçamos a voz de Jesus por meio da pregação expositiva da palavra. Que isso gere nos nossos corações admiração por Cristo, desejo intenso de amá-lo e servi-lo, mas também uma profunda gratidão pelo que Ele fez e pelo perdão que Ele nos oferece. Que vejamos o Teu Filho como de fato Ele é, o Filho do homem que tem poder para perdoar pecados, porque é Deus como Tu és. Que vejamos o Teu Filho assim e corramos para Ele por conta desta verdade, que podemos encontrar nele o perdão. Ajude-nos, ó Deus, a entender esse texto e aplicar esse texto ao nosso coração para que vivamos o texto. Abençoe os Teus servos que vão ouvir e o Teu servo que vai pregar, para que todos sejamos fiéis ao fazê-lo e possamos ter como prioridade a glória do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, temos visto até aqui que o Evangelho de Marcos responde 3 perguntas fundamentais para o cristianismo: quem é Jesus, o que Ele veio fazer e como eu posso segui-lo. O capítulo 1 que nós vimos até aqui, durante 11 sermões, nós percebemos que 2 destas temáticas são respondidas. Marcos nos ensina que Jesus é Deus. Na verdade, ele começa o seu evangelho dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E já é o anúncio de cara que ele quer nos mostrar: Jesus é Deus. E depois ele vem provar-nos que Jesus é Deus
através de vários testemunhos que nós já passamos por eles. O testemunho da profecia, ou seja, a palavra de Deus apontava para Jesus como Deus que viria e salvaria o seu povo. A própria pregação de João Batista, que dizia que Jesus tinha o poder de Deus, que era de conceder o Espírito Santo, ou seja, nenhum ser humano pode conceder o Espírito Santo. João reconhece isso, só Deus, ou seja, Jesus Cristo. Além disso, Marcos nos dá o testemunho das obras de Jesus e aquilo que ele fala. Ele mostra que Jesus pregava com uma autoridade como nenhum outro ser humano poderia pregar ou vai pregar nesse mundo. E ele tinha autoridade sobre os demônios, seres espirituais maiores em poder do que nós, e que ele, Jesus, tinha toda a autoridade sobre eles. Por fim, Marcos nos mostra no fim do seu capítulo 1 a autoridade de Jesus para fazer diversas curas. E lá no meio daquelas curas havia o capítulo 1, verso 38 e 39, que Jesus disse a sua missão: eu vim para pregar, porque as pessoas estavam começando a considerar Jesus só como um milagreiro, um curandeiro, uma pessoa que ficava curando as outras. Mas ali Marcos estava mostrando, Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados daqueles homens através da pregação da palavra, salvar pessoas pela pregação. E não só isso, todos os tipos de doença não eram nada diante de Jesus, inclusive a lepra, que era uma doença relacionada ao pecado. Então o que nós vimos na última mensagem é que Jesus, ele tinha poder para limpar o homem do pecado, purificar o homem do pecado. Marcos agora vai continuar nessa toada de mostrar a autoridade de Jesus, e a cura que ele vai fazer está diretamente ligada à cura da lepra, daquele homem leproso, ou seja, que era uma purificação de pecados. Antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de chamar você para meditar um pouco na realidade da igreja dos nossos dias. É notório ver que as igrejas brasileiras têm crescido o número de seus frequentadores. As pessoas estão indo na igreja, mas a pergunta é: por quê? Será que elas têm procurado Jesus para o que realmente importa? Se nós analisarmos friamente, cuidadosamente, os números de pessoas que estão afluindo para as igrejas, nós vamos perceber que não. As pessoas hoje procuram as igrejas por diversos motivos, que eu vou listar alguns deles. Enfermidades. Quantos são aqueles que procuram a igreja quando estão doentes? Eu vou lá receber minha cura. Esse povo crente aí fala que Jesus pode curar, então eu vou lá ser curado. Outros procuram a igreja, por quê? Porque ouvem programas de rádio de falsos pastores dizendo: venha, eu era pobre, fiquei rico. Então eles procuram a igreja querendo ter uma condição de vida melhor. Chegaram no fundo do poço e pensam assim: Jesus pode me tirar como tirou essas pessoas. Outras procuram a igreja como um clube social. É importante ter uma religião e é importante ter amigos crentes, amigos da igreja. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quantas pessoas procuram Jesus para serem perdoados dos seus pecados? Se nós analisarmos com frieza, mais uma vez, são poucos. Então percebemos que os crentes, entre aspas, na audiência das igrejas, não estão atrás do que importa. Eles não tratam com seriedade a natureza do pecado e o que é o pecado nas suas vidas. Ou seja, pecado para as pessoas hoje não é algo grave, é algo apenas de somenos importância, e que nós podemos simplesmente dizer: Senhor, me perdoa, e eu estou bem com Deus. Mas veja que a Bíblia não vai falar assim. Esse texto de hoje, ele é um balde de água fria nessas igrejas e pessoas que têm investido sua vida, sua pregação naquilo que não é essencial, num Cristo que está como um gênio da lâmpada aí, nas igrejas, para servir, para dar dinheiro, para dar curas. Mas isso não é o mais importante. O texto de hoje mostra um Jesus que quer resolver o verdadeiro problema do homem, o pecado. Por isso esse texto que nós lemos de hoje, Marcos 2, 1 a 12, ensina a seguinte verdade: Jesus, o Filho do Homem,
tem poder para perdoar pecados porque é Deus. Jesus, o Filho do Homem, tem poder para perdoar pecados porque é Deus. E aí você já percebe uma coisa: olha para a sua Bíblia. O que está escrito na sua Bíblia em negrito, em preto aí? O que está escrito? A cura de um paralítico, hein? Ou seja, o título que eles deram coloca como importante o quê? Mas será que a cura é o mais importante aqui? Não, vamos ver que não é. Esse texto nos dá 3 evidências que mostram que Jesus é o Filho do Homem e tem poder para perdoar pecados. A primeira evidência está no verso 1 ao 5, que são as palavras de Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus fala vai mostrar que Ele é Deus e que Ele tem poder para perdoar pecados. O verso 1 diz que dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Marcos está ligando esse texto com aquilo que aconteceu anteriormente. Lá no capítulo 1, verso 38 e 39, Jesus disse para os seus apóstolos: vamos para a Galileia, pregar nas sinagogas dos judeus, porque eu vim pregar a palavra. Então Jesus tinha saído com os seus apóstolos, discipulando, ensinando aqueles homens a pregar e a importância da pregação durante algum tempo. E ele foi fazendo a sua missão principal depois de morrer pelos pecadores, que é a pregação. E Marcos então aqui está nos relatando que este evento se dá depois daquela viagem missionária de Jesus e sobretudo do evento que ele havia narrado da cura de um leproso. E veja então que ele amarra a história da cura do leproso com este evento em que Jesus vai perdoar pecados de um paralítico. E a pergunta é: por que Marcos amarra esses 2 eventos e ele faz questão de deixar isso claro já na primeira expressão, dias depois? Marcos faz isso, irmãos, porque, como vimos, a lepra que Jesus acaba de curar no homem era uma doença na lei judaica intimamente ligada ao pecado, especificamente à impureza que o pecado gera em nós. Nós sabemos que seres humanos são pecadores, e eles têm a culpa do pecado e a impureza do pecado. São 2 coisas que são indissociáveis, mas que são realidades diferentes. Culpa é uma coisa. Culpa é a relação que nós temos com a lei de Deus e com o tribunal de Deus. A impureza do pecado é o fato do pecado estar presente em nós, e essa só vai acabar quando morrermos ou Jesus voltar. Mas elas estão aí ligadas. Então Marcos tinha mostrado que Jesus tinha capacidade de limpar o homem do seu pecado. E agora então ele amarra um evento que vai mostrar o que? Jesus tem capacidade de perdoar o homem do seu pecado. Então, por assim dizer, Marcos está nos mostrando que Jesus faz a obra completa. Qual é a obra completa? Perdoar o pecado e limpar do pecado. Então, esse texto aqui tem esta temática de que nós vamos tratar de pecados. Nós vamos falar de um pecado que precisa ser tratado. Lá foi tratado na limpeza. Aqui nós vamos ver o perdão. E veja então que Jesus vem para Cafarnaum novamente depois desse tempo, e ele foi para casa. Nós não sabemos de quem é essa casa, se ela era emprestada, se era alugada por Jesus. O que é importante é, Jesus tinha aquele lugar como uma base missionária da Galileia. E queridos irmãos, isso parece ser bobo, mas não é. Por quê? Isso é um cumprimento da profecia que Jesus moraria na Galileia e Jesus levaria a luz de Deus aos habitantes da Galileia. Veja que coisa impressionante. O fato de Jesus morar na Galileia é o cumprimento de Miqueias e de outros textos das Escrituras em que a luz de Deus está sendo vista num lugar de gentios, num lugar de pessoas que estão andando em trevas. Jesus está ali, a luz de Deus está ali, e ele agora está ali evangelizando aquele povo, pregando a palavra para aquele povo que estava perdido em pecados, morto em pecados, condenado na sua vida, distante de Deus. Graças a Deus por isso. E verso 2 diz que muitos então afluem para essa casa onde Jesus está, nem mesmo junto à porta as pessoas podiam ficar.
Veja que isto aqui é uma reminiscência daquilo que tinha acontecido com o leproso. Jesus curou o leproso e disse: olha, não fale para ninguém. E o leproso tagarela começou a falar: olha, Jesus me curou, Jesus me curou. E as pessoas agora, elas vêm atrás de Jesus por causa da fama de Jesus de ser um curandeiro, de ser alguém que cura. E mesmo Jesus tendo voltado depois de um tempo, as pessoas estão afluindo ali para serem curadas, para ficar perto de Jesus, para receber dele algum benefício nesse sentido. Então veja, tudo aqui está ligado, tudo aqui está concatenado para o que vai acontecer. Pessoas procurando curas, pessoas procurando os benefícios de Jesus. Mas, diz o texto, Jesus fazia o quê? Ensinava. Por que Jesus ensinava? Marcos 1,38 diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus aqui, ele quebra esse paradigma das multidões que vão procurando Jesus para curas, procurando Jesus para milagres, e ele faz aquilo que ele disse que ele iria fazer. Ele iria pregar a palavra. Para Jesus era muito mais importante ele pregar a palavra para a salvação, porque, como nós vimos, nem todos aqueles que eram curados por Jesus eram salvos por Jesus. E aqui Jesus está ensinando, e como nós já vimos nesse evangelho, Jesus pregava com autoridade divina. Jesus pregava com o fato dele ser a palavra de Deus encarnada, ou seja, ele era um poderoso pregador pelo fato dele ser Deus. E veja que isso tem uma implicação no momento que nós vivemos da igreja. Por quê? Hoje, os bons pregadores, entre aspas, da igreja, são considerados aqueles que ficam fazendo piada no púlpito, ficam emocionando pessoas, levando elas a chorar no púlpito. Mas Jesus não fazia assim. Poucas vezes você viu Jesus pregando e pessoas emocionadas, chorando. Você já viu isso? É interessante, né? Que uma vez um pastor da IPB, da igreja a qual nós fazemos parte, falou assim: se você prega e as pessoas não choram, você não prega. Ele era meu professor, me deu vontade de falar para ele assim: então Jesus não sabia pregar, né? E as pessoas não choravam. O que fazia Jesus um poderoso pregador é a sua autoridade, e não fama, piadas, pessoas chorando, pessoas querendo ver coisas miraculosas. Não, a pregação de Jesus era extraordinária, porque Jesus, em primeiro lugar, falava a verdade de Deus e sobre Deus, ou seja, ele pregava as escrituras cumprindo-se nele, e pregava Deus, ou seja, ele não pregava o homem, ele não colocava o homem no centro da pregação, ou seja, ele não pregava para as pessoas: olha, você tem necessidades, você precisa disso, você vai receber aquilo. Não, ele falava para elas sobre Deus, ou seja, a pregação é para glorificar a Deus, o centro da mensagem é Deus. E ele pregava então, através disso, o arrependimento e a fé nele, para entrar no reino de Deus. Veja então que Jesus está ensinando não como os escribas e fariseus, que citavam tradições, citavam coisas humanas, regrinhas que não estão na Bíblia. Jesus é o rei, e Jesus prega um reino salvífico de fé e arrependimento, e é isso que Jesus veio fazer, e é isso que ele está fazendo. Não importa se a multidão queria curas, não importa se a multidão queria milagres, ele está ensinando, e Marcos deixa isso muito claro aqui. E é interessante que Jesus ensinava, e muitas vezes as pessoas odiavam o que Jesus ensinava, mesmo sendo algo de Deus, para a glória de Deus. Em Lucas 4, que nós não vamos ler aqui, Jesus lá em Nazaré, na cidade em que ele cresceu, abriu o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 61, e pregou uma das maiores promessas das Escrituras: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres e apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano da salvação, o ano da libertação do pecado. E aqueles homens quiseram levá-lo para cima do monte para matá-lo. Ou seja, a pregação de Jesus, o mais poderosa que era, quando encontrava corações pecadores, fazia com que eles rilhassem os dentes, odiassem a Jesus. E meus irmãos, isso nos mostra que a pregação da palavra, ela vai gerar no coração dos homens duas
inevitáveis reações. Ou as pessoas vão amar a pregação por falar de Deus, por falar de Jesus, por mostrar Jesus como Salvador e Ele como a maior bênção das nossas vidas, ou as pessoas vão rilhar os dentes para a verdadeira pregação e odiar a verdadeira pregação. Porque muitas igrejas sérias, zelosas com a pregação, hoje estão sofrendo com a sua audiência de pessoas que não estão nem aí para a pregação, por causa dessa reação natural de um coração pecador, que rejeita a palavra de Deus. Mas Jesus continua ali pregando. Mas veja, enquanto Jesus está pregando, uma coisa inusitada está acontecendo. Verso 3 e 4 diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, e por não poderem aproximar-se, por causa da multidão, eles sobem para o telhado, e abrem o telhado e baixam o leito na frente de Jesus. Jesus está pregando, mas ao mesmo tempo uma coisa está acontecendo. Um homem paralítico quer ser curado, e os amigos dele querem que Jesus o cure. E veja, isso ilustra aquilo que eu disse. Eles não foram atrás de Jesus buscando perdão de pecados, eles foram atrás de Jesus buscando cura, como aquela multidão que ia atrás de Jesus buscando cura. Ou seja, esse homem paralítico, ele é, na verdade, uma ilustração da igreja paralítica dos nossos dias, que busca Jesus para as coisas de somenos importância na vida: curas, riquezas, bens, bem-estar social, coraçãozinho tranquilo. É a igreja paralítica, é o homem paralítico, uma busca por Jesus por aquilo que é de somenos importância, por aquilo que é secundário. Mas uma coisa notável a gente tem aqui é que esses 4 homens, eles fizeram algo bom. Eles levaram aquele paralítico até Jesus. E veja, esses são os verdadeiros amigos, irmãos. Nós hoje temos uma dificuldade de entender quem são os nossos amigos de verdade. Para a gente, amigo é aquele que concorda com a gente, que come churrasco com a gente. Mas amigos, segundo a Bíblia, são aqueles que falam para a gente a verdade segundo as Escrituras e sobre Jesus. Lembre-se que Provérbios diz que leais são as feridas daquele que ama. Ou seja, os verdadeiros amigos nossos são aqueles que nos levam a perceber que somos pecadores, e eles nos levam então para Jesus. Aqueles que querem lhe desviar de Jesus, lhe fazer cair no mau caminho, esses não são amigos. Enganosos são esses beijos deles, diz o provérbio. Veja então que esses homens são verdadeiros amigos. E eu faço aqui um paralelo dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles sempre acusaram Jó de ser o causador de todo o seu sofrimento, mas nunca tiveram um discurso de levar Jó até Deus como aquele que era o poderoso perdoador de pecados, amoroso. Nunca tiveram um discurso de falar: Jó, Deus usa a providência dolorida dele para nos fazer mais parecidos com ele, para nos amarmos mais a ele. Aqueles amigos eram amigos molestos, mas esses aqui não. Graças a Deus, pela sua providência, eles levaram o homem até Jesus, que de fato era tudo que aquele homem precisava. Seja bom amigo então das pessoas. Leve os seus amigos para Jesus. Você se importa com as pessoas? Quantas pessoas estão ao seu redor indo para o inferno e você não tem uma palavra sobre Jesus para eles, sobre os pecados deles, que são tão amargos e os separam de Deus e fazem com que seus corações estejam envoltos em culpa, em angústia? Fale de Jesus para as pessoas. Seja bom amigo das pessoas. E eles então levam até Jesus e têm uma atitude inusitada e ousada. Eles não podiam chegar até Jesus porque aquela multidão estava ali procurando Jesus para curas também. E aí então eles veem uma oportunidade: subir no telhado e baixar aquele homem pelo telhado. Isso é possível, né? Porque as casas judaicas não eram como as nossas. Talvez uma única característica que as nossas casas sejam parecidas com as casas judaicas é o fato das nossas casas terem uma entrada, né? Ou seja, a casa de pobre dos judeus só tinha a porta de entrada e você tinha que entrar e sair pela mesma porta, igual nós que somos pobres hoje, né? O rico tem a entrada sul, norte, né? Uma vez eu fui na casa de um homem rico e fomos entrar com um carro na casa dele, ele falou assim: ó,
qual portão da garagem você está? Tem 3, tem um que tem uns 2 anos que eu não uso ele, né? Nós somos pobres, tem uma entrada. Mas enfim, tirando isso, as casas lá tinham um teto plano. E por que tinha um teto plano com uma escada para subir no teto? Porque os judeus costumavam orar lá em cima do teto das casas. Porque as casas não tinham esses montes de cômodos que nós temos hoje. Tinham poucos cômodos. Às vezes, nas casas dos mais empobrecidos, tinha um cômodo só. Então estava todo mundo junto. E eles tinham muitos filhos. Você já tentou orar com criança batendo na porta, falando: papai, mamãe, vem cá, brinca comigo, me ajuda? Você já tentou orar assim? Meu amigo, é quase impossível. Então eles tinham essa prática de que faz o telhado plano, mete ali uma escada e vai lá para cima para orar. E aqueles homens então usam isso, e eles chegam ali e começam a destelhar a casa. E isso era fácil, por quê? Os telhados deles eram de madeiras assim, entrelaçadas, com um pouco de palhoça e barro. Então aquilo ali, meu amigo, se você meter a mão naquilo ali, é fácil você tirar aquilo. E enquanto isso, Jesus está pregando, né? E aqueles malucos estão lá em cima, lá, destelhando a casa. Imagina a cena pitoresca, né? Jesus pregando e aquele barulho. E, de uma hora para outra, eles baixam aquele homem pelas cordas e tem um homem deitado num leito diante de Jesus. Que cena, não é? E agora imagine uma coisa: aquele homem foi lá para ser curado, os amigos levaram ele para ser curado, aquelas pessoas estavam lá para ser curada. E o que Jesus disse? Está curado? Não. Verso 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse: filhos, perdoados estão os seus pecados. Ou seja, Jesus, meus irmãos, vendo-lhes a fé. É interessante que essa palavra ver aqui, no original grego, é um ver minucioso. Imagine que você vai comprar um carro ou uma moto. Você vai comprar um carro ou uma moto, você vai olhar minuciosamente, não vai? Vai olhar a lataria, a alma, vai olhar os vidros para ver se aquele carro não teve os vidros trocados, vai olhar o motor, vai inspecionar. O verbo aqui é que Jesus inspecionou aquele homem e aqueles amigos, ou seja, ele passou neles assim o scanner, vendo tudo. E aí o que ele viu? Fé. Ele olhou com minúcia e viu a fé do homem e dos seus amigos. É interessante notar que essa fé aqui não é a fé salvadora, porque a fé salvadora é a fé que nós temos em Jesus para perdão de pecados. Eles tinham uma fé no sentido de ter esperança que Jesus podia curá-los. E aqui veja então que coisa interessante que isso aqui nós aprendemos. Há muitas pessoas hoje na igreja com uma falsa fé, que é a fé de que Jesus pode curar, resolver os problemas, mas não que Jesus pode salvá-los dos pecados, e é isso que Jesus veio fazer. Aqueles homens têm uma fé, uma esperança, que ainda não é a fé e esperança verdadeira em Jesus. Diz os nossos símbolos de fé reformado que a fé verdadeira é aquela que nos firmamos somente em Cristo para o perdão de pecados, e não para curas. Então Jesus passa o scanner e vê, eles têm esperança, mas falta algo, falta abraçar a Cristo para o essencial, o perdão de pecados. Mas antes da gente tratar isso, veja como Jesus olhou esses homens minuciosamente. Isso deveria fazer-nos gelar, não é mesmo? Porque Jesus os viu por dentro, viu toda a constituição do ser humano deles. Sabe aqueles filmes de super-homem que tem a visão de raio-x, que vê tudo? Jesus tem a visão de raio-x espiritual, por assim dizer. Ele viu tudo. Ora, meu irmão, se Jesus viu tudo isso, né, nós devemos ter cuidado ao aproximarmos de Cristo e nos colocarmos diante de Cristo. Pense bem, hoje você veio aqui ouvir a palavra, cultuar a Deus, mas qual era o propósito que você veio aqui? Jesus viu, e não tem como você esconder dele. E ele viu se você é um crente nominal com a fé só para milagres e para coisas boas, ou se você tem uma fé verdadeira que é depositada nele para salvação.
E diante de tudo aquilo, Jesus viu e Jesus surpreende a todos. Todos esperam que ele diga: você está curado. Mas ele dá a maior declaração de todas do universo: filho, perdoados estão os seus pecados. E veja, meus irmãos, que Jesus aqui não é rude de falar de pecados com aquele homem. Ele usa a palavra filho, então ele é todo carinhoso com aquele homem. E por que eu quero citar isso? Porque as pessoas hoje acham que quando nós falamos do pecado delas, nós estamos sendo rudes. Quando o pastor prega e fala: vocês são pecadores, vocês merecem o inferno, vocês são inimigos de Deus se não arrependerem dos seus pecados, as pessoas pensam: que homem rude. Não, Jesus está falando para aquele homem que ele é um pecador. Ele chamou aquele homem de pecador, ele não chamou de santo. Então Jesus não está sendo rude com ele, está sendo carinhoso, falando dos pecados dele. E veja que esse filhos aqui mostra que ele está preocupado realmente com a alma daquele homem, com o que importa. E ele diz: perdoados estão os seus pecados. Essa expressão perdoados os seus pecados, na construção do texto no grego, o texto bíblico, viu gente, não foi escrito no português, foi escrito no grego. Marcos dá a ideia para a gente de uma coisa: o seguinte, só a soberania de Deus tem poder para perdoar pecados. Essa é a ideia, que quando Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados, ele está enfatizando para a gente o que? A soberania de Deus de salvar, de perdoar pecados, contrariando a religiosidade moderna que acredita o quê? Que nós podemos perdoar os nossos pecados, que nós podemos alcançar um lugarzinho perto de Deus pelos nossos feitos, que a nossa religião é: faça a tua parte que eu te ajudarei. Jesus aqui está contrariando esse paradigma humano de que nós podemos nos salvar. Ele está dizendo literalmente o contrário: olha, quem pode perdoar os meus pecados sou eu, ninguém mais. E aí veja o que? Que Jesus entendeu a verdadeira necessidade do ser humano, que não é cura, é perdão. Na semana passada nós vimos um leproso curado que não recebeu a graça de ser obediente. Hoje, num contraste, nós estamos vendo um homem que queria ser curado, mas recebeu a graça do perdão. Jesus mostrou aqui nessa cena que o que há de mais terrível no mundo não é termos câncer, não termos dinheiro, sermos analfabetos, termos um mau governo. O mais terrível no mundo é a transgressão da lei, o pecado. Por quê? Pecado nos separa de Deus, pecado nos leva para o inferno. Então, para Cristo, as bênçãos mais proeminentes são as espirituais. Entendendo então que Jesus não veio para ficar curando pessoas, ele veio perdoar pecados. E aí ele cancela aqui, meus irmãos, a dívida infinita que aquele homem tem diante de Deus, uma dívida que nenhum ser humano pode pagar. E ele então cura aquele homem da verdadeira mazela da vida dele, o pecado, doença que leva à morte eterna. Agora imagine como isso chocou aquelas pessoas. O quê? Perdão de pecados? Cadê a cura? Versos 6 a 9, a segunda evidência que Jesus é o Filho do Homem que perdoa pecados porque ele é Deus, é porque ele vê o coração. Imediatamente Marcos vai tirar o foco de Jesus e do homem e lançar para aqueles que estão ali presentes. Verso 6 diz: alguns dos escribas estavam sentados ali e começaram a razoar em seu coração. Marcos imediatamente nos mostra líderes judeus que estão ouvindo a pregação de Jesus. Escribas eram os intérpretes da lei. Mas por que Marcos vai mostrar isso? Porque Marcos vai nos mostrar agora, a partir desse momento no seu livro, a oposição humana em relação a Jesus e a sua palavra. Marcos está colocando esse evento aqui como paradigma da oposição do ser humano em relação a Jesus. Quando Jesus disse: eu perdoo pecados, os seres humanos começaram a fazer o quê? A se opor a Jesus. Enquanto ele estava curando, enquanto ele estava dando comida para o povo, enquanto ele estava fazendo milagres, o povo estava louco.
estava ali ensandecido, mas na hora que ele põe o ponto divisor, mostrando que o verdadeiro problema é pecado, e ele é que pode perdoar pecados, o povo começou a rejeitar Jesus. E veja que essa oposição, ela começa no coração, ou seja, os seres humanos, eles odeiam a Deus, mais do que com as suas atitudes, com o seu coração. Por isso o Salmo 53, verso 1 diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, o ódio humano em relação a Deus está no centro do ser humano, um tal de coração, de onde provém a vontade, de onde provém os pensamentos, as emoções, as cogitações, tudo vem do coração humano. E lá no coração, esses homens aqui estão lá empedernidos e contrários a Jesus, e diz o texto que eles começam a arrazoar, ou seja, eles começam a maquinar no coração. Se isso é assim, aquilo é assado. Exercer um exercício lógico dentro do coração deles acerca do que Jesus tinha feito. E o verso 7 diz: o que é que estava no coração deles? Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Veja, dentro do coração deles, o que está sendo arrazoado, o que está sendo engendrado ali, construído é: por que ele fala assim? Mas meus irmãos, quando você lê essa frase, por que ele fala assim, você não tem o peso total do que está sendo dito aqui. O pronome que Marcos está usando aqui para descrever essa frase é um pronome de desprezo no grego. É como se Jesus, ou aqueles homens estivessem olhando para Jesus e falassem assim: ah, quem que é esse cara aí? Sabe quando uma pessoa fala mal de você no bairro, você fala assim: quem que é fulana para falar mal de mim assim? Esse tipo de demonstração de desprezo, esses homens aqui no coração deles estão assim: quem que é esse? Quem que ele está achando que ele é? Como diria o jogador Romário, né? Chupou laranja com quem para falar isso? Ou seja, eles estão ali desprezando Jesus do coração. E a conclusão que eles chegam é: Jesus é um blasfemo por falar que ele é Deus e que perdoa pecados. E veja, meus irmãos, que essa blasfêmia aqui que esses homens estão acusando Jesus é um ponto nevrálgico do Evangelho. Por quê? Jesus está afirmando ser Deus e que perdoa pecados. E por que Jesus morreu e foi condenado a uma cruz? Porque ele disse isso. Quando estes homens mais tarde interrogaram a Jesus, eles mataram Jesus porque Jesus disse: eu sou o Filho do Homem e vocês vão me ver na minha glória. Ou seja, o que ele arrogou para si? O direito de ser Deus. E eles então estão considerando a blasfêmia Jesus falar que ele é Deus. E é interessante porque o que é blasfêmia? Às vezes a gente entende mal o que é blasfêmia. A gente entende que blasfêmia é só falar mal de Deus. Sim, isto é blasfêmia, mas blasfêmia na Bíblia é mais do que isso. Blasfêmia na Bíblia é você admitir uma coisa que Deus pode fazer, mas que você acha que também pode fazer. Eu vou dar para você um exemplo claro de blasfêmia. Sabe esses pregadores que dizem por aí que podem curar câncer? Podem ressuscitar pessoas? São aí, mentirosos, enganadores? Esses homens são blasfemos. Por quê? Porque eles arrogam para si algo que só Deus pode fazer. E é interessante que a blasfêmia desses homens não é punida, ninguém faz nada por isso. Agora, Jesus falar que ele é Deus e que ele pode perdoar pecados, aí isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. A gente não quer ouvir isso. E aí Marcos vai mostrar o quê? Que a lógica desses homens, que começa lá no coração, é para si uma oposição crescente a Jesus. Ou seja, a oposição no coração humano, verdadeira palavra de Deus, só vai crescendo quando Deus não muda o nosso coração. A ideia de Marcos aqui, nós vamos ver daqui para diante no Evangelho, é mostrar o que? A oposição começa no coração do homem e ela não diminui, a não ser que Deus lhe dê um novo coração, ela só vai crescendo.
É por isso que nós temos nas igrejas pessoas que ouvem o Evangelho semana após semana, e a cada semana, em vez delas arrependerem e mudarem de vida, elas têm mais raiva do pastor, da igreja, da pregação. Ou seja, isso não para, é exponencialmente crescendo, mostrando que quão empedernido é o coração humano, quão terrível é o coração do ser humano em oposição a Jesus e a sua palavra. Não para de crescer, a não ser que Deus mude. Agora, uma coisa esses homens estão certos, ele diz, só Deus pode perdoar pecados, e isso é verdade. Isso eles aprenderam com o Antigo Testamento. Êxodo 34, 6, Salmo 103, 12, Salmo 49, que nós lemos aqui, Isaías 1, 18, Isaías 43, 25, Isaías 44, 22 e inúmeras outras passagens que eu poderia listar aqui, centenas delas mostram essa realidade. Só Deus pode perdoar pecados. Eu vou citar dois textos aqui. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo, Deus, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Salmo 49, 7 e 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, ou seja, ninguém pode salvar outra pessoa, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O salmista está falando, não tente salvar o seu irmão, você não pode, a dívida é infinita. Os escribas aqui, eles entenderam a verdade, só que qual é o problema? O que eles não entenderam? Que aquele que é Deus e que pode perdoar pecados está diante deles. Ou seja, apesar de conhecer a Bíblia, eles são cegos, eles têm cegueira espiritual, porque eles estão diante do próprio Deus, que prega com a autoridade de Deus, que faz sinais que só Deus pode fazer, e eles, ao olhar para aquilo, eles falam, não, ele é blasfemo. Eu vou dar um exemplo simples, para você entender o que eu estou dizendo aqui. Sabe aquelas pessoas que você aconselha para não se casarem com outras, no seguinte termo, né? Você tem uma jovem moça lá, né, muito apaixonada, e ela fala assim, não, fulano de tal é tudo para mim, vou casar com ele. Aí chega alguém perto dela e fala assim, olha, mas ele é um bebum, ele vive no bar. Ah, que isso, ele só bebe socialmente. Ora, ele é um galinha, ele vive olhando para as mulheres da rua. Que é isso? Não tem nada a ver não, ele é meio míope, ele é meio vesgo. Sabe, vai dando aquelas desculpinhas para não ver a realidade. Esses homens são assim. E aí veja que coisa interessante, o pecado ele nos cega de tal maneira que nós não conseguimos ver de fato quem nós somos e o que estamos fazendo de errado. É uma cegueira tão terrível que você jura de pé junto, eu estou certo, eu vivo para Deus, eu amo a Deus, eu quero esse Deus, tudo que esse homem está falando aí eu creio. Mentira, está cego, está ceguíssimo. E veja, irmãos, que até os apóstolos aqui estão cegos, porque cenas antes esses caras estão procurando Jesus para falar assim, vão lá curar a gente, em vez de procurar Jesus falando assim, vão lá perdoar pecados. E eles só vão ser curados da cegueira lá no capítulo 8 de Marcos. Ou seja, até eles são cegos, mostrando o que? Cuidado com a nossa relação com a palavra, porque podemos estar cegos sem perceber. O coração deles é tão empedernido com a palavra, que eles não conseguem ver a coisa mais óbvia do mundo, o Deus que perdoa pecados. E veja que a lógica deles não é dita aqui, mas Jesus vai comprovar essa lógica pela pergunta que ele vai fazer, é a seguinte: olha, é fácil esse homem falar que ele perdoa pecados, ninguém pode entrar nos anais divinos e perscrutar lá os anais e achar lá, olha, fulano de tal paralítico teve pecados perdoados. Então para eles, a lógica é, esse homem é um embusteiro, porque ele está falando de algo que ninguém pode comprovar, mostrando um coração cada vez mais entregue ao pecado. Mas veja só, Jesus, o que ele faz? Ele vê o coração. Verso 8, Jesus, percebendo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoar essas coisas em vosso coração?
Veja que Jesus, pelo Espírito dele, ele vê mais uma vez além das aparências. Ele viu um homem paralítico com seus amigos que tinham esperança, e agora ele vê escribas, líderes que estavam ali na sua pompa, achando-se os tais, e ele vê lá dentro do coração deles coisas que eles não veem. Por isso Jeremias disse, enganoso é o coração, quem o conhecerá? E aí Deus disse, eu sondo os corações. Por isso Jesus, ao sondar o coração desses homens, cumprindo lá essa ideia de Jeremias, está mostrando o quê? Ele é Deus. E uma forte prova da divindade de Jesus é, ele vê o coração, somente Deus vê o coração. Isso mostra a onisciência de Jesus, o fato dele conhecer todas as coisas, inclusive aquelas que estão ocultas. Lembra lá do Salmo 139? Que o Senhor viu o salmista como substância informe, que ele conhecia o salmista no íntimo, que ele sondava o salmista no seu íntimo. Ou seja, Jesus é esse que sonda o homem no seu íntimo, naquilo que eles querem esconder, aquilo que eles querem ali torcer para parecer de verdade. Jesus vê, ele vê o coração, ele sonda aquilo que nenhum homem pode sondar. E aí veja, irmãos, eu já presenciei uma cena, antes de ser algum homem reformado e pregador reformado, eu já fui neopentecostal. Por isso eu olho para os nossos queridos neopentecostais e eu me afeiçoo por eles, no sentido de ter pena deles, dó deles, porque um dia eu já estive lá. Uma igreja que nós fomos uma vez, uma senhora missionária, querendo pagar de boa diante do povo, diz assim, Deus está me dando a condição de ver o coração do homem. Eu estou falando a verdade, eu ouvi isso, com os olhinhos que vão comer a terra. Olha a blasfêmia, só Deus vê o coração. E aí veja, meus irmãos, a Bíblia não narra a reação deles, mas qual seria a reação de você? Eu não tenho poder de ver coração, viu? Já vou avisando, não sou blasfemo, mas imagine que eu chegue para o Luciano e falo assim, Luciano, por que você está pensando aí em tal coisa, enquanto eu estou pregando aqui? Luciano ia falar, esse cara, que é isso? Como é que esse cara viu o que eu estou pensando? Que coisa é essa? Jesus faz isso com eles e eles nem tchum, continuam na mesma dureza. E aí veja então que o coração maligno deles é exposto diante de todo mundo, a hipocrisia cai, as máscaras caem, o coração deles é trazido à tona. O que nós tanto tentamos esconder das pessoas, Jesus trouxe à tona. E aí veja, por que Jesus fez isso? Porque Jesus entende a importância do coração. É no coração que a obediência começa, é no coração que a verdadeira religião começa, mas é também no coração que o pecado começa e lá se aloja. E Jesus vê então com profundidade isso, e veja que ele vai desmascará-los ainda mais com as perguntas que ele faz no verso 9. O que é mais fácil? Veja a lógica, eles estavam pensando isso, o que é mais fácil? Eles estavam pensando lá, esse homem é um embusteiro, por quê? É mais fácil dizer perdão, porque ninguém pode ver. Por isso ele faz essa pergunta, por quê? O que é mais fácil? Respondam aí. E ele pergunta mais, o que é melhor aí? O que é mais fácil? Perdoar ou curar? Isso estava ali borbulhando na mente deles, a lógica deles do coração corrupto. Agora, veja que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Tem lá um homem perdoado, não tem? Tem lá uma multidão que está ouvindo a palavra, não tem? Só que esses homens diante de Jesus, cada vez mais o coração deles se endurece. Sabe o que é isso? A providência de Deus, ela usa os mesmos elementos para salvar pessoas e condenar pessoas. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 5 da providência, na seção 6ª, diz que Deus usa a palavra para salvar pecadores, mas usa a palavra também para endurecer pecadores que vão para o inferno. Os mesmos meios que Deus pode te salvar, Ele pode estar condenando quem está do seu lado aí e não quer ouvir.
Olha como que é a providência de Deus. E é isso que está acontecendo aqui, ó, salvando pessoas, perdoando pecados, e a mesma palavra condenando escribas, hipócritas, cegos. Terceira e última evidência, verso 10 a 12, o feito de Jesus, o feito do Filho do Homem. Veja que as perguntas colocaram tudo na perspectiva correta. Somente Deus pode perdoar pecados. Então o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo literalmente que Ele é Deus. Mas como que Jesus vai provar isso? É o que Ele vai fazer. Verso 10 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Ele vai dizer ao paralítico: levanta e anda. Então veja, olha a expressão, para que saibais. No português você já sabe que o para que tem a ver com finalidade, objetivo. Ou seja, Karine comprou um carro para que possa viajar. Ou seja, ela comprou o carro com a finalidade de viajar com o carro. Então, essa expressão aqui está mostrando o quê? Jesus vai perdoar esse homem com uma finalidade. Qual a finalidade? Confirmar que ele é Deus. E veja que ele usa então, antes de curar aquele homem, um título interessante, o Filho do Homem. O que significa esse título? Onde que a gente vê esse título na Bíblia? Esse título está em Daniel 7, 13 e 14. Deixa eu ler e preste atenção. Eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, figura para Deus o Pai aqui, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, ou seja, autoridade, e glória, ó, autoridade e glória, preste atenção, autoridade e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Então veja, Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, porque esse é um título messiânico. Daniel usa essa expressão Filho do Homem para mostrar uma figura que é Deus e que recebe a autoridade de Deus. Então o que Daniel viu foi Deus o Pai dá para Deus o Filho toda a autoridade sobre tudo. E é interessante que esse é o título que somente Jesus usa para si na Bíblia. Nenhum escritor bíblico refere-se a Jesus como Filho do Homem. Só Jesus usou, e é o título que ele mais usou para si. Por quê? Esse título tem um grande mistério de trazer à luz que ele é Deus, mas para aqueles que eram ineptos e pecadores, ocultar que ele era Deus. Porque veja, quem mais na Bíblia foi chamado de Filho do Homem? Um tal de Ezequiel. E aquele título apontava para a humanidade fraca de Ezequiel. Então quando Jesus dizia eu sou o Filho do Homem, aqueles que eram verdadeiros crentes entendiam que ele era Deus, e aqueles que eram ímpios e pecadores entendiam que ele era um ser humano. Ou seja, era o título perfeito, que trazia à luz quem ele era, mas também ao mesmo tempo escondia quem ele era, para quem não queria saber que ele era Deus, que ele era importante, que ele era o Salvador. Então Jesus usa esse título de autoridade, e veja que foi dada para ele a autoridade. Ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Então Jesus disse ao paralítico, levanta e anda. Ele ordena ao paralítico. E aí veja, meus irmãos, a palavra de Jesus, ele ordena ao homem algo que é impossível para ele. Imagine você, chegando no velório de um grande amigo seu, e aí você para o velório e fala assim com o seu amigo, levanta, ressuscita, sai daí. Você faria isso? Você teria coragem de fazer isso? É óbvio que não. Por quê? Porque você não tem autoridade para fazer isso e nem poder para fazer isso. Mas Jesus então dá uma ordem impossível que ele mesmo vai cumprir naquele homem, levanta e anda, mostrando que a sua palavra ali é a palavra divina, que faz aquilo que é impossível ao homem, mas é possível para Deus. E imagina, atenção, se Jesus falha, ele é um charlatão, ele é um embusteiro, ele tem que ser apedrejado, morto pela blasfêmia. Mas no mesmo instante, diz Marcos, no mesmo instante, aquele homem levantou. Agora, meus irmãos, você já pensou um pouquinho
o tamanho do feito que é isso? Pergunte ao Hugo ali, que é fisioterapeuta, depois você cerca ele e pergunta a ele: um homem que se acidentou e fica numa cama 10, 12 anos e depois ele vai voltar a andar, se ele vai andar rapidamente e facilmente. Esse homem é paralítico há ninguém sabe quanto tempo, talvez a vida inteira dele, e de uma hora para outra aquele homem anda. Ora, você sabe que crianças não aprendem a andar de um dia para o outro. O seu bebê não nasce, você põe ele no chão e levanta e anda, não. Ele vai segurar o pescocinho, firmar o tronco, não é? Depois ele vai aprender a engatinhar, vai ficar de pé, vai começar a dar os primeiros passos, depois ele vai andar. Não, esse homem que não andava, Jesus falou assim: levanta e anda. E o homem saiu levantando e andando. Simples assim. Olha o poder de Jesus. Esse é o poder de Jesus, mostrando que nenhuma doença é tão grande para Jesus. Mas veja, o importante não é a doença curada, é o que Jesus está provando, que Ele é Deus. Ou seja, Ele está provando que Ele é Deus através de um feito menor. Isso é chamado de sinal. Ou seja, aquilo aponta para quem Jesus de fato é, o Deus que Ele acabou de dizer. Isso é um sinal messiânico que funciona como um sacramento na igreja. Você já percebeu que os sacramentos, ou seja, os meios de graça, né, como o batismo e Santa Ceia, você não vê a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Elas são invisíveis, através de algo que é visível, um símbolo visível. Jesus aqui fez como se fosse um sacramento, uma graça invisível, um perdão, que é dado visivelmente através da cura, anda. Ou seja, um feito menor, apontando para um feito menor, e ele prova para todos ali: eu sou Deus, eu perdoo pecados, o paralítico está curado. E agora? E veja que Marcos nos narra isso, mostrando então o que? O que é importante nessa cena? É o homem que foi curado e a cura dele? Importante nessa cena é Jesus, e o poder dele de perdoar, e o fato dele ser Deus. Por isso eu comecei o sermão dizendo: por que as pessoas vão para a igreja? Se você vem domingo após domingo para a igreja, buscando curas, entretenimento e coisas que são secundárias, você é como os escribas nesse texto. Você não está buscando Jesus para o que importa. O centro da sua vida não é o Cristo, Salvador, Deus Todo-Poderoso. O centro da sua vida é você, o seu ego, suas necessidades. E aí Marcos está combatendo isso. O centro é Cristo, Ele é Deus, e o que nós mais precisamos dele é perdão de pecados. E veja que isso gera glória para quem? Para Deus. O Filho do Homem não tem autoridade e glória? Agora o texto vai mostrar a glória do Filho do Homem. As pessoas ficaram ali glorificando a Deus. Por quê? Perdão de pecados é algo que glorifica a Deus. Não há nada nesse mundo que glorifique mais a Deus do que o perdão de pecados. Por quê? Porque perdão de pecados é algo que só Deus pode fazer. Mas tem um grande problema com essa multidão que está glorificando a Cristo aqui. Tem um grande problema. Nós vamos começar a ver que essa multidão continua seguindo Jesus até o fim, por causa das curas. E é a mesma multidão que no fim da vida de Jesus vai gritar: crucificam, crucifica, nós não temos outro rei a não ser César. A multidão que está correndo para Jesus é a multidão que está negando e odiando a Jesus, tal como as nossas igrejas hoje, cheias de pessoas que estão correndo atrás de Jesus para curas. Naquele dia, se pudessem, falariam: mata esse homem. Mas veja, eu não respondi uma coisa nesse texto. O que é mais fácil dizer? Perdoados os seus pecados, ou levanta e anda? O que você acha? Com certeza é levanta e anda. Sabe por quê? Jesus curou muitas pessoas que não foram salvas e foram para o inferno. Agora, dizer para aquele homem:
perdoados estão os seus pecados, levou Jesus para a cruz e sofreu o inferno por ele. Mesmo que ele seja Deus e tenha autoridade, a autoridade dele não faz com que o pecado não seja punido. E o pecado daquele paralítico, o meu e o seu, foi punido nele, naquela cruz do Calvário. Ou seja, os pecados desse homem vão ser de fato perdoados quando Jesus for colocado no madeiro e a ira de Deus estiver completamente ali caindo sobre ele, esmagando ele. Jesus é Deus e ele perdoa pecados, mas ele morreu para perdoar pecados. E meus irmãos, essa é a beleza de Jesus. Jesus é Deus e morreu por nós, povo de Deus, para perdoar o nosso pecado. Você acha que tem uma coisa mais importante do que isso na sua vida? Você acha que escola, emprego, dinheiro, roupa, casa, namorado, o que quer que seja, é mais importante do que isso? Pense bem. Jesus morreu para perdoar pecados. Tem coisa maior do que isso? Não tem. Aplicações. Pastor, o que esse texto tem a ver conosco? Em primeiro lugar, esse texto tem a ver comigo, para me ensinar que a verdadeira função da minha vida na igreja, no sentido, ou seja, o que é o ofício pastoral, é pregar a palavra. Eu sei que muitos pastores hoje estão aí desperdiçando o seu tempo com muitas outras coisas que não edificam a igreja, mas o que importa para nós dispenseiros da palavra é pregar a palavra. E meus irmãos, isso se aplica a vocês, ainda que vocês não possam pregar a palavra, como nós vimos hoje na escola dominical, pregar é uma atribuição do ministro, vocês podem evangelizar a palavra, ou seja, falar de Jesus pela palavra. E mesmo que nós não tenhamos a autoridade de Jesus, sempre que falarmos de Jesus segundo a palavra, como João Calvino dizia, é o próprio Jesus que vai falar por meio da nossa boca. Então, quando eu for fiel aqui na pregação e você for fiel na evangelização, é o mesmo Jesus quem vai falar, o Jesus que disse para aquele homem: perdoados estão os seus pecados. E veja que coisa interessante o nosso texto. Nós temos pregação, fé e perdão de pecados. Ou seja, a fé, como disse Paulo, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E é essa pregação da fé que traz o perdão de pecados para as pessoas. Então, o que nós precisamos mais na igreja? Pregação, fé, e aí temos perdão. O que mais precisamos fazer na nossa vida? Evangelizar, porque vai ter fé e então vai ter perdão. Segunda aplicação, segunda maneira de viver esse texto: nós nunca poderemos dizer como Jesus: perdoados estão os seus pecados. Eu sei que nós somos chamados a perdoar uns aos outros, mas isso no nível horizontal, nunca no nível vertical. O perdão que oferecemos às pessoas é o fato de nós não nos vingarmos a nós mesmos na mesma moeda com que eles nos feriram. Por isso, jamais poderemos dizer como Jesus: perdoados estão os seus pecados. No entanto, nós somos incentivados a perdoar, e nós somos incentivados a levar pessoas a entender que os pecados delas precisam de perdão, e esse perdão está em Jesus. Então, nós pastores precisamos de pregar sobre o pecado para que a igreja mude de vida e tenha perdão. E nós todos crentes precisamos de falar com os nossos irmãos dos pecados deles. Para quê? Para que eles possam ir até Cristo, ter os pecados perdoados e mudem então de vida. E aí veja, o que você pode melhor falar para as pessoas que estão ao seu redor: você é pecadora, mas Jesus perdoa pecados. É a melhor notícia de todas. Terceira aplicação: nossa vida deve ser uma vida para glorificar a Deus.
A vida de Jesus era vivida para glorificar a Deus. A primeira pergunta do maior símbolo reformado da história é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer em Deus para sempre. Ou seja, a minha vida e a sua vida deve ser vivida para lançar luz em Cristo, na glória de Cristo. E tudo que fizermos deve ser para a glória de Jesus. Ou seja, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu estudo, a maneira como eu cultuo, a maneira como eu penso, ajo, como eu vivo na minha casa, tudo isso tem que ser para a glória de Jesus. Por quê? Como os reformadores diziam, a nossa vida é corandeu, é sempre na presença de Deus. Então Jesus está vendo se o meu coração ou se o seu coração tem esse propósito, glorificar a Ele. E se não tem, pastor? Péssima notícia, você não é crente. Porque crente tem o propósito de glorificar a Deus. Mas Jesus perdoa pecados, não é? Boa notícia. Quarta aplicação: nós podemos esperar, como pastores, e vocês como crentes, que nas nossas igrejas muitos não estarão interessados em Jesus de verdade. Muitos vão buscar Jesus para curas, vão buscar Jesus pela multidão dos seus interesses, igualzinho essa turba de pessoas que ia atrás de Jesus. Essa é uma péssima notícia, não é? No entanto, o que nós devemos entender é que Jesus tem autoridade sobre isso e sobre as nossas vidas, e que então nós temos responsabilidade diante de Jesus para buscá-lo no que realmente importa e aceitar a autoridade de Jesus na nossa vida. Ele é o Filho do homem que tem autoridade, então Jesus é a autoridade máxima na sua vida, não você. E nós devemos nos submeter a Ele. Eu vou dar um exemplo simples para você. Você talvez não seja pai e nem mãe e tenha filhos, mas você já foi uma criança um dia e tem convívio com crianças. Sabe aquelas crianças que você fala assim: filho faz isso, filho faz aquilo, e ele nunca faz? Eles são submissos à autoridade? Não. Então por que você diz que você é submisso a Jesus se você não faz o que Jesus manda você fazer? Boa pergunta, não é? Está na hora de confessar o pecado da hipocrisia, não é? E deixar o pecado da hipocrisia. Quantos jovens aí, né, estão levando a vida, né, e estão se casando depois de longas práticas sexuais? Quantos maridos aí estão afundados na pornografia? Quantas mulheres aí já se tornaram tão feministas dentro da igreja que poderiam lançar um partido feminista dentro da igreja, né? Tudo hipocrisia, tudo falta de submissão a Jesus. Submeter à autoridade de Cristo é o que a gente precisa. Quinta aplicação: hoje há muita ênfase no coração. De fato, o coração é muito importante nesse texto, vocês viram? Só que há um problema: nós somos tão, hábeis em deturpar a ênfase bíblica sobre as coisas, que hoje nós colocamos a ênfase no coração da seguinte maneira: olha, eu amo a Jesus no meu coração. Só que quando a gente vê a vida das pessoas, elas demonstram outra coisa na vida delas. Lembre-se que Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, você conhece o coração da pessoa, e o coração da pessoa é evidenciado por aquilo que ela faz, aquilo que ela diz. O que isso tem a ver? Tem a ver que hoje muitas pessoas dizem na igreja que amam a Jesus no seu coração, mas a prática de vida delas não mostra isso, né? Mulheres que dizem: eu amo Jesus, mas vêm vestidas para a igreja peladas. Como é que ama Jesus assim? Não tem sentido. Por quê? O coração é muito importante, mas coração vai botar para fora aquilo que ele é. Por isso Deus importa com o nosso coração e com a prática. Ele quer que a prática esteja coadunada com o coração.
Ou seja, eu amo a Jesus no meu coração, e aí a maneira como eu visto é uma maneira santificada, a maneira como eu falo é uma maneira santificada, a maneira como eu porto no meu casamento, no meu trabalho, no meu estudo, tudo é santificado. E aí, nós temos que aprender a combater esse pecado no coração. O puritano John Owen disse o seguinte: nós devemos aprender a mortificar o pecado no coração, porque se não matarmos o pecado no coração, ele vai te matar. Pode ter certeza disso. E tem uma coisa, meu amigo, você pode esconder pecado por um tempo, mas Números 32, 23 diz: eis que o teu pecado te achará. Você nunca vai poder esconder o pecado para sempre. Sexta aplicação: nós precisamos, diante de tudo isso também, tomar cuidado para ouvir a palavra. Ela pode nos endurecer. Então, como pastor ouvir a palavra? Se prepare para ouvir a palavra. Os nossos jovens hoje fizeram o Enem, não foi? Eles não se prepararam para fazer Enem? Claro. Você tem que se preparar para ouvir a Bíblia. Vou dar um exemplo prático para você entender. Imagine que durante o seu dia, hoje, você saiu de casa lá 8 horas da manhã, foi jogar bola, foi para um churrasco, foi na casa dos amigos, e o culto é 7 horas. Você chegou na sua casa às 6h45, tomou um banho correndo e chegou atrasado na igreja. O que vai acontecer com o seu coração? Você acha que a Bíblia vai cair nele direito? Não vai não, vai te endurecer. Você vai se tornar cada vez mais surdo, porque ninguém ouve Bíblia sem se preparar. Isso é uma das maiores verdades puritanas que foi exposta na Bíblia. Ou seja, o coração tem que ter preparação para ouvir. A gente tem que estar almejando ouvir a palavra, ter respeito e amor e anseio por ela. Sétima aplicação. Eu tirei essa aplicação do J.C. Ryle. Eu vou ler para vocês. Seria bom salientarmos algo acerca de Cafarnaum, a cidade que Jesus está. Todos nós tendemos a supor que nada mais se faz necessário para que as almas se convertam do que uma poderosa pregação do Evangelho. Supomos também que se o Evangelho for anunciado em algum lugar, todos deverão crer. Mas esquecemos do grande poder da incredulidade e da profundeza da inimizade do homem contra Deus. Esquecemos que os habitantes de Cafarnaum ouviram a mais infalível pregação, a de Jesus, e que viram confirmadas diante dele essa pregação pelos mais surpreendentes sinais. Mas mesmo assim, os habitantes de Cafarnaum permaneceram mortos em seus delitos e pecados. Precisamos lembrar que o mesmo Evangelho, que é perfume de vida para alguns, é odor de morte para outros, e que as mesmas chamas que amolecem a cera endurecem a argila. Efetivamente, nenhuma outra coisa pode endurecer tanto o coração dos homens como eles ouvirem regularmente o Evangelho, enquanto preferem deliberadamente servir ao pecado e ao mundo. Nunca houve uma população tão favorecida como a de Cafarnaum. Também nunca houve um povo tão duro quanto o de Cafarnaum. Tenhamos cautela de não seguir as pisadas deles. Precisamos orar com frequência: ó Senhor, livra-me da dureza do meu coração. E para fechar, oitava aplicação, nesses versículos eu quero mostrar para vocês a beleza da providência de Deus em nos ferir. Como assim, pastor? Deus usa as provações da vida para trazer grandes bênçãos às nossas almas. Esse homem paralítico parou diante de Jesus para ter os seus pecados perdoados, porque ele era um paralítico. O que isso significa? Em outras palavras, a paralisia foi uma grande bênção na vida dele. Nós não podemos negar que o princípio da vida eterna na alma daquele homem
começou com a sua doença. Por isso ele foi levado aos pés de Jesus. E quantos outros homens e mulheres piedosos na história vão poder testificar a mesma coisa? Que eles aprenderam a ser sábios através das aflições. A perda de entes amados levaram homens e mulheres a grandes misericórdias. Perdas de ganhos levaram homens a ganhar experiência e contentamento com Jesus. Enfermidades levaram muitas pessoas ao médico das almas para terem seus pecados perdoados. Muitos, ao perderem tudo, se afastaram por o mundo e perceberam que o mundo e viver para ele é insensatez. Então, milhares de cristãos podem dizer como Davi: foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi os teus decretos. Salmo 119, 71. Por isso, tenhamos todos nós cuidado diante das provações, para não murmurarmos e reclamarmos delas. Tenha certeza, irmão, que há um motivo imperioso atrás de cada cruz que você carrega, cada enfermidade e tristeza pelo pecado que você passa. E há uma graciosa mensagem de Deus te dizendo: venha, me conheça mais, aprenda mais comigo, receba mais graça da minha mão. Ou seja, as provações são uma bênção de Deus para a nossa vida. Graças a Deus por elas. Vamos nos colocar de pé e orar e encerrar o culto nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador, que mesmo sendo Deus, morreu por nós naquela cruz maldita, para Ele dizer a cada um de nós na nossa história: perdoados estão os seus pecados, filhos. Ele teve que morrer por nós. Por isso eu quero te implorar que o Senhor não permita que continuemos a olhar para Jesus com esse olhar interesseiro, buscando coisas secundárias de Jesus. Jesus mesmo nos ensinou para buscarmos o Teu reino e a Tua justiça. As outras coisas são acrescentadas. Ah, Deus, infelizmente a nossa geração tem buscado mais as coisas que são acrescentadas do que o reino e a justiça. Por isso nossas igrejas estão enfermas. Por isso multidões têm seguido para o inferno, mesmo acreditando que estão vivendo para Jesus, estão amando Jesus. Cegos como os escribas, enganando a si mesmos. Mas eu te imploro, nós somos tão pecadores quanto eles, não deixe que sejamos cegos. Livra-nos, ó Deus, da dureza dos nossos corações, e brota em nós o desejo verdadeiro de amar a Jesus e viver Jesus todos os momentos, em tudo que fizermos. Que Cristo seja o centro, o alvo, o calor da nossa vida, o nosso maior interesse, o deleite da nossa alma. Que Cristo, ó Deus, seja suficiente para nós. Que Cristo seja o centro desta igreja, dos membros dessa igreja, do pastor, da família do pastor e das igrejas que nós temos visto por aí. As igrejas estão escanteando o Teu Filho, mas que Ele volte para o centro por meio da palavra. Que nós voltemos a ter um interesse santo, Deus, na preciosidade que é Jesus. Nada é comparável ao Mestre. Os milhares de mundos que existem, os prazeres carnais, nada é comparável com Jesus. Ele é precioso. Ele, ó Deus, é aquele que almejamos, o amado da alma. Nosso coração tem sede dele. Nós estamos hoje como corças sedentas, esperando a corrente das águas, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso derrame-o mais sobre nós, faça-nos conhecer mais a Jesus, mesmo que, se necessário for, sejamos provados, espizinhados por isso. Que nós olhemos para provações como coisas boas, que nos fazem conhecer mais a Cristo, como Jó, que disse no final de seus longos meses de doença e de perda: agora os meus olhos te veem, para que naquele bendito dia
esses nossos olhos vejam Jesus, e aí entendam de maneira plena e cabal o quão Jesus é a preciosidade do mundo, a beleza das nações, o maior tesouro, a glória excelsa, a qual jamais podemos aquilatar completamente. Nos dê essa graça, porque a tua graça é melhor do que a vida, e perdoa toda a nossa lassidão espiritual, a começar de mim, e traga verdadeiras mudanças no meu e no coração dos meus irmãos. É no nome de Jesus que imploramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do bendito Pai e a eterna consolação do Espírito estejam com os eleitos, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar?